Caderno de Êxodo, capítulo de número 12, nos traz o seguinte ensinamento. Disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito: que esse mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir o cordeiro, então se juntará com o seu vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. E o cordeiro escolhido será na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. E o guardareis até o dia 14 desse mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde, e tomarão um pouco de sangue, e passarão sobre os umbrais, sobre as vergas das portas das casas em que comerem. E naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães matzá não fermentado e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Não deixareis sobrar até pela manhã, e caso isso aconteça, queimarás o que restar. Ao comer, estáis prontos para partir. Cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas. É a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. E o sangue, porém, será para vós um sinal nas casas que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, a praga da destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. E esse dia, portanto, será para vós memorial, e o celebrareis como a festa perene para Yahvé nas vossas gerações, e celebrareis por decreto perpétuo. O povo de Israel estava no Egito há mais de 400 anos, e Deus ouviu o clamor daquele povo, e Deus entrou com providência, porque sempre que nós clamamos ao Senhor, Deus entra com providência, seja qual for o tipo de escravidão. E aquele povo ainda estava sob o cativeiro de Faraó no Egito, e Deus deu a eles as instruções como eles deveriam fazer para saírem da terra do Egito e irem em direção à terra da promessa. Eu quero que você entenda que Páscoa é um novo começo. Páscoa não é o fim. Não apenas para aquele povo, mas para cada um de nós que queremos ter uma vida transformada, que queremos ser mudados pelo Senhor. E se é início para você, será também início para a sua família, ou um novo início para a sua família, um novo início para as gerações que virão, porque quando uma vida é mudada, as próximas gerações também serão mudadas. Se você enxerga que você precisa mudança, não pense apenas em você.
mas pense nas gerações, nos seus descendentes, e através da sua vida, outras vidas, outras gerações também serão mudadas. O preço de uma mudança é um preço muito alto, porque um cordeiro foi imolado, e esse cordeiro se chama Jesus Cristo. O que nós necessitamos é apenas crer na pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus é maior. Eu quero que você ouça a minha voz. Jesus é maior do que os seus problemas. Jesus é maior do que as suas dificuldades. Jesus, Ele é maior do que toda e qualquer situação pela qual você tem passado. E quando Deus vai dando as instruções ao povo de Israel, como eles deveriam proceder, Deus dá a instrução que eles deveriam matar um cordeiro sem mancha, sem nenhum defeito físico, sem nenhum aleijão, sem nenhuma doença. E esse cordeiro, na verdade, representa a pessoa do Senhor Jesus. O cordeiro deveria ficar na casa daquela família por aproximadamente 5 dias. E foi exatamente o que Jesus fez, porque Jesus morreu também em um tempo de Páscoa, em que as pessoas estavam reunidas em Jerusalém. Jesus chegou para a festa da Páscoa 5 dias antes. O cordeiro ficava 5 dias naquela casa, e as pessoas, as crianças, se acostumavam, porque era um bichinho de 1 ano, um cordeirinho. Certamente as crianças brincavam com aquele cordeirinho, e um cordeirinho sempre é muito lindo. Assim também é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é todo lindo, Ele é todo santidade, Ele é todo bondade, Ele é todo mansidão. Durante os 5 dias que Jesus chegou a Jerusalém para a festa da Páscoa, Ele foi questionado, Ele foi indagado para ver se Ele tinha alguma falha, algum defeito, mas Ele não tinha defeito algum. E Deus ordena ao povo que eles façam, ao final daquele dia, que eles façam algo para que servisse como um memorial, que eles matassem aquele cordeiro. E algo me chama a atenção, porque ao amanhecer do dia, eles deveriam ter se alimentado daquele cordeiro, deveriam estar com seus cintos atados, com as suas sandálias nos pés, e deveriam estar também com um cajado na mão, diz a palavra de Deus, e saísse imediatamente, levando objetos de ouro, de prata, levando objetos que na verdade estava pagando os 400 anos de escravidão que aquele povo estava como escravo lá no Egito. Sabe, queridos, Deus sempre quer nos abençoar. Eu gostaria que você entendesse isso. Deus sempre quis, Deus sempre continua querendo te abençoar. Eu gostaria de ouvir um amém. E tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, Deus nos abençoa de uma forma poderosa. Ele sempre sabe do que é que nós necessitamos. Ele sempre sabe o que nós mais precisamos.
Ele te sonda e te conhece. Quando Deus abençoou uma multidão que estava com fome no deserto, Deus apenas com 5 pães e 2 peixinhos, Deus alimentou uma multidão inteira. Quando Pedro havia pescado a noite inteira e não havia apanhado nada, Deus fez com que ele pegasse uma grande quantidade de peixes. Portanto, você não precisa ficar enciumado quando vê alguém sendo abençoado. Aprenda a abençoar também e entenda que o desejo de Deus é abençoar a sua vida. Eu não sei se você crê dessa forma, mas eu estou dizendo isso para que você saiba que o nosso Senhor é todo amor, é todo bondade, é todo misericórdia. Apesar de nós, apesar das nossas faltas, apesar das nossas deficiências, das nossas debilidades, nós temos sobre a nossa vida aquele que derramou o seu sangue por cada um de nós. Quando Jesus ele foi passar pelas águas do batismo, Pedro apontou para Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu não sei se você ouviu a minha voz. Eu estou dizendo, querido, que não interessa o seu passado, o que você fez. Não importa quando a gente vem para o Senhor Jesus com um coração disposto a mudar, com um coração disposto a ter uma vida transformada. E quando nós somos lavados no sangue do Cordeiro, nós recebemos o perdão de todos os nossos pecados. Eu estou dizendo isso para que você não continue carregando essa culpa, carregando esse fardo, carregando esses problemas, essas dificuldades, às vezes até mesmo se ferindo, porque você fez algo no passado e continua remoendo e continua carregando esse fardo. Eu quero que você entenda que o Senhor Jesus, Ele te perdoa de todos os seus pecados. Se você na verdade quiser continuar se ferindo, você estará assumindo o lugar de Jesus. E você não é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquele que tira o pecado do mundo se chama Jesus Cristo. E Ele morreu em nosso lugar. As instruções do Senhor, elas são maravilhosas. Deus vai instruindo aquele povo, Deus vai ensinando aquele povo. No verso de número 10, eu quero frisar que Deus dá uma ordem. Eu gostaria que você lesse comigo. Ao final do verso de número 10, diz o Senhor: nada deixarei sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Preste atenção. Quando Jesus ele foi para a cruz do Calvário, o fogo de Deus veio sobre ele. Todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todas as nossas enfermidades foram levadas sobre ele. Entenda isso, por favor. Todos os nossos pecados e transgressões, todas as enfermidades foram levadas sobre ele. Isso significa que nós precisamos ter no nosso coração uma expectativa de cura, uma expectativa de transformação, porque Jesus, Ele é a nossa Páscoa.
Jesus é a nossa Páscoa, e Jesus é o cumprimento de todas as profecias. Ele é o esperado, Ele é o desejado de todas as nações. Se nós olharmos para a palavra de Deus, quando Ele levou sobre si aquela cruz, e diversas vezes, pela via crucis, o Senhor caiu, e nós perguntamos, por que o Senhor Jesus caiu? Para que eu e você nos levantássemos, e esse é o tempo de nós nos levantarmos, esse é o tempo de nós levantarmos as nossas cabeças, e assim como aquele povo que saiu do deserto, ou saiu do Egito, e entrou no deserto, nós também não podemos mais continuar nesse Egito de angústia, de tristeza, de rancores, de falta de perdão, e entendermos que a nossa Páscoa é exatamente essa passagem. Aliás, a crucifixão de Jesus se deu exatamente na Páscoa, e pelas 9 da manhã aproximadamente, o sacerdote tomava em suas mãos o cordeiro, ia até o altar do sacrifício, e ali ele apresentava o sacrifício enquanto tocava-se o chofar, e ao final do sacrifício, o sacerdote exclamava: está feito, está pronto. E Jesus foi ao sacrifício exatamente às 9 da manhã, e se nós olharmos a palavra de Deus se cumprindo através da vida de Jesus, se cumprindo na minha vida e na sua vida, a palavra de Deus é maravilhosa, e as promessas de Deus, elas se cumprem. Deus havia prometido que Ele enviaria o seu Filho para que Ele morresse no nosso lugar. Sabemos que Jesus nasceu à meia-noite, nós celebramos o Natal, e sabemos que quando nós falamos a respeito do Natal, houve luzes no céu, houve estrelas que brilharam, mas ao meio-dia, quando Jesus estava na cruz, a palavra de Deus nos diz que houve trevas em toda a terra. Comprovadamente, algumas nações registraram naquele dia, naquele exato momento, ao meio-dia, que houve trevas sobre a terra. E por volta das 3 da tarde, quando Jesus expirou, quando Ele bradou em alta voz: está consumado, ou seja, está feito, aquilo para o qual eu vim, aquilo para o qual eu me tornei homem, foi feito, foi realizado. E como é que nós aceitamos essa palavra? Como é que nós trazemos essa palavra para as nossas vidas? Quando nós cremos na pessoa de Jesus, sabendo que as nossas dívidas, que os nossos pecados foram cancelados, que nós fomos perdoados, e porque nós fomos perdoados, nós não devemos julgar as outras pessoas, muito menos condenar. O caderno de Mateus capítulo 7 nos diz que não julgueis para não ser julgados, porque com a medida que você julgar, certamente você será julgado. Então nós entendemos, ou precisamos entender, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está realizando, aquilo que Ele continua operando em nossas vidas. E quando nós olhamos para o Evangelho de João, no capítulo de número 20, Evangelho de João, capítulo de número 20,
O verso de número 6 nos conta que Simão Pedro, Jesus havia sido colocado em um sepulcro. E na manhã de domingo, diz a palavra, eu estou falando de João 20, verso de número 6. Chegou-se Simão Pedro, entrou no sepulcro e viu que lá no chão havia algumas faixas de linho. Viram também um pano que havia sido enrolado na cabeça do Senhor Jesus quando ele estava morto. E quando os discípulos viram aqueles panos enrolados, imediatamente eles entenderam: ele ressuscitou dos mortos. Essa é a maior alegria de um cristão, sabermos que o nosso Senhor, ele não está mais na cruz, mas ele ressuscitou dentre os mortos. Nós sabemos que Jesus havia ressuscitado a Lázaro. Jesus havia também ressuscitado a uma menina. Mas a ressurreição de Jesus foi algo diferente. Não foi apenas mais um acontecimento, mas a ressurreição de Jesus complementa o sentido da nossa fé. E ali naquele túmulo, diz a palavra, que havia algumas roupas, havia alguns lençóis que haviam servido ao Senhor. Se você me perguntar o que é que Jesus pode fazer em minha vida, talvez nós precisamos entender que às vezes carregamos algumas roupas, temos ou carregamos algumas roupas. Talvez essa semana você estava vestindo algumas roupas. Eu não estou me referindo ao seu vestido, à sua camisa. Eu estou me referindo à roupa da tristeza, da angústia, da enfermidade, a roupa do ressentimento. E essas roupas, quando sobre a sua vida se manifestar a glória de Deus, essas roupas elas poderão ser deixadas de lado. Eu não sei se você me ouviu. E quando alguém te encontrar novamente, vão dizer: existe uma alegria nos seus olhos, o que é que está acontecendo? Estive com você e você estava triste, estive com você e você estava enfermo, estava angustiado, mas eu estou vendo uma nova roupagem que você está vestindo. E você vai dizer assim: eu ressuscitei com o meu Senhor. Eu ressuscitei com o meu Senhor. A Bíblia nos diz que ele foi o primogênito dentre os mortos. E quando nós deixamos uma velha roupagem, coisas antigas para trás, certamente nós estaremos ressuscitando com o Senhor Jesus. Por isso eu quero te perguntar: qual são as vestes que você está precisando se livrar delas? Quais são as roupas que você precisa deixar para trás? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque alguém já morreu no seu lugar. Se alguém morreu por você, é porque você é precioso demais. Você, minha irmã, é preciosa demais. A sua mente é muito preciosa.
Você não precisa continuar carregando tristeza na sua mente, porque a sua mente é preciosa. Você não precisa continuar carregando enfermidade no seu corpo, porque o seu corpo é precioso. Você precisa ter novas palavras em seus lábios, porque as palavras que saem dos seus lábios são preciosas demais. Por que são preciosas? Porque alguém ressuscitou no seu lugar. E para terminar, eu gostaria que você pensasse comigo: onde está o nosso Senhor? Onde Ele se encontra agora? Entenda isso. Se o nosso Deus não está em uma cruz, se o nosso Senhor Jesus Cristo não está morto, onde Ele está? A palavra do Senhor nos diz que Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, Ele foi visto subindo aos céus por cerca de 500 homens e mulheres. E como é que nós sabemos que isso é verdadeiro? Nós sabemos porque aqueles homens e aquelas mulheres entregaram as suas vidas, defendendo, confirmando que eles viram o Senhor Jesus subir aos céus. E onde Ele se encontra? Jesus está assentado à direita de Deus Pai. Onde Jesus está agora? Jesus, nesse momento, Ele está assentado em seu trono à direita do Pai, esperando, aguardando o momento em que Ele virá buscar o seu povo, a sua igreja, aqueles que foram lavados e remidos no seu sangue. Que essa palavra possa entrar no mais profundo do seu coração, e que você possa nesse dia de hoje estar ressuscitando com o Senhor Jesus. Feche os seus olhos onde você se encontra. Gostaria de insistir. Talvez existam algumas roupagens, talvez existam algumas coisas velhas que precisam ser arrancadas. Não é pela sua força, mas é pela fé na pessoa de Jesus que nós somos limpos, salvos, e dos seus pecados Ele já não se lembra mais. Dos seus pecados Ele já não se lembra mais. Quando você diz: Jesus, me perdoa, eu quero andar na tua presença, eu quero ser uma nova criatura na sua presença. Será que você pode dizer amém? Será que você pode dizer graças a Deus? Aleluia.